Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Cidinho Santos. E o nosso tema, reforma trabalhista, que foi discutida calorosamente aqui no Senado Federal, votada e aprovada, mas que para entrar em vigor ainda precisa que o mercado se ajuste a ela. Vamos conversar com o senador sobre esse tema. Senador, muito grata pela sua presença aqui no Argumento. Queria que o senhor fizesse para nós uma avaliação. O senhor, como empresário, experiente empresário, acredita que essa reforma ajuda o mercado de trabalho, ajuda a gerar emprego, melhora as relações entre empregados e empregadores? Obrigado pela oportunidade, primeiro. Após a votação da reforma trabalhista e a sanção presidencial, nós tivemos um período de recesso, que foi esses 15 dias, essas 2 semanas, e eu pude viajar o meu estado, fui para outros estados também. É a oportunidade de esclarecer para algumas pessoas aquilo que é reforma trabalhista, né, o que foi aprovado, evidentemente. E assim, eu tive uma experiência que até com os meus próprios funcionários eu fiz uma reunião para explicar a eles o que mudava e o que não mudava. E a recepção foi muito positiva, porque se colocava na contra-informação durante o debate que muitas informações que eram errôneas. De que ia perder direito a férias, a 13º, só ia ter meia hora para o almoço, né? E a gente esclarecendo todos os pontos, para quem eu expliquei e conversou, entendeu que é positivo para os trabalhadores e que diminui muito a insegurança jurídica que tem hoje entre patrões e também empregados, que acabam colocando um contra o outro, quando na verdade tanto o funcionário precisa do emprego, como também o empregador precisa do empregado. Verdade. E a aceitação é boa, as pessoas se sentem mais seguras. Como fica para as empresas? É difícil para uma empresa se adaptar a novas regras? Olha, as empresas primeiramente têm que trabalhar com seriedade, né? Porque nós aprovamos uma reforma trabalhista que torna flexível a negociação coletiva, o legislado, o negociado sobre o legislado, que você vai se aproveitar disso para tripudiar em cima dos seus colaboradores. Primeiramente, a relação sindical vai ficar mais forte ainda, porque o sindicato, apesar de não ter a contribuição obrigatória, o sindicato vai ter que fidelizar os seus sindicalizados com a prestação de serviço eficiente, né? E as empresas vão se adequar nesses próximos 4 meses a essa nova realidade de uma reforma trabalhista enxuta, mas que também tem muita segurança jurídica de que você sabe o que é certo, o que é errado, e você fazendo o que é certo e correto, você não vai ter nenhum problema futuro. Por que o senhor acha que os sindicatos se fortaleceram? Porque agora o acordado prevalece sobre o legislado? É porque uma homologação que você faz de qualquer acordo com o sindicato, mesmo que você sobreponha a legislação, mas se foi uma homologação no acordo coletivo com o sindicato, isso tem força de lei. Uhum. Então, uma parte do sindicato está preocupado de que acaba com a contribuição obrigatória, outra parte também sabe da importância que os sindicatos terão a partir de então na negociação entre patrões e entre empregados, que o sindicato vai ser fundamental nessas negociações. Então, acredito que aqueles sindicatos que trabalham seriamente, que têm um trabalho de prestação de serviço aos seus sindicalizados eficientes, não terão essa preocupação, porque o sindicalizado vai autorizar a pagar a sua anualidade normalmente. Senador, aproveitando aqui sua presença e falando ainda em questões trabalhistas, o terceirizado, regulamentação do trabalho terceirizado, que também nós vimos caminhar durante ano passado e esse ano. Como é que fica essa questão do terceirizado para o empresário? O senhor acha que as empresas acabam dando agora preferência a esse tipo de trabalho? A contratação tradicional sofre com a terceirização? Olha, acredito que depende da finalidade da empresa. Tem serviço que não tem como você terceirizar de forma nenhuma. Você precisa do funcionário ali de forma efetiva. Mas, por exemplo, na construção civil, você vai construir um prédio, tem que fazer a fundação. Só naquele serviço de fundação, você não é... E essa fundação, se você tem uma construtora, esse é um trabalho que você faz uma vez por ano. Para que você tenha uma equipe de funcionários para fazer aquele trabalho? Então é melhor você contratar uma empresa especializada que venha lá e faça esse trabalho de fundação. E aí é o trabalho da terceirização. Agora, se você tem uma empresa frigorífica que você depende de abater na sua empresa, da indústria funcionar todos os dias, de segunda a sexta ou até sábado,
tem como você terceirizar essas atividades. Então, eu acredito que o que vamos ter é empresas especializadas em alguns setores e que vão ter trabalho o ano todo e que vai ter serviço que não vai poder ser terceirizado. E também esclarecendo que mesmo se você terceirizar o seu serviço, você é corresponsável, a empresa que terceirizou, pela questão do INSS, das obrigações trabalhistas, e caso essa empresa terceirizada não as cumprir. Agora, a regulamentação, todas essas mudanças ainda vão comportar em mais produção legislativa? A Casa vai ter que produzir novas leis e critérios para acomodar essas reformas que foram feitas? Olha, o que se fala, e a preocupação que existe, é que alguns pontos do que foi aprovado ficou de ser enviado aqui para o Senado Federal e para o Congresso, através de uma medida provisória, né, como a questão dos locais insalubres, alguns questionamentos que houveram durante a tramitação aqui do projeto, para que não houvesse uma volta desse projeto para a Câmara e depois isso poderia demorar muito mais tempo. Então foi feito um acordo para que numa medida provisória houvesse a regulamentação, a alteração de alguns itens, né? Então a gente está aguardando essa medida provisória vir para saber como que ela vai vir, e em cima daquilo que foi acordado, acredito que não haverá muito debate aqui, porque é uma coisa que foi acordada entre situação e oposição. O que existia era a desconfiança da oposição de que realmente viria essas mudanças numa medida provisória. Agora, e para o empresário, gera alguma situação de compasso de espera, que fique em suspenso para poder se adequar? Não, o empresário, eles foram, acredito que foi uma luta da classe empresarial, porque o que acontecia? Em virtude dessas questões trabalhistas, das ações trabalhistas, da insegurança, muita gente estava deixando de investir no Brasil para gerar emprego no Paraguai, para gerar emprego na China e trazendo aqui só realmente para fazer a comercialização, né? Com esse fim da insegurança jurídica com a reforma trabalhista, o empresário vai ter mais tranquilidade para voltar a investir no Brasil, porque você tinha a preocupação de você contratar um funcionário, o cara vir trabalhar com você, ele ficar 2 anos, daqui a pouco entra numa ação trabalhista lá, digamos que em 2 anos ele ganhou R$100 mil entre salários e o acerto todo. Ele entrou com a ação trabalhista pedindo R$1 milhão, né? É totalmente desproporcional às questões normais. Então isso traz, você numa empresa, ela não sabe qual que é o passivo trabalhista dela, porque em função dessas ações trabalhistas, tem 5 anos para poder entrar com essas ações, então você não sabe nem qual é o valor da sua empresa, depende de quanto mais funcionários você tem, menos a sua empresa vale. Mais risco você está correndo. Mais risco você está correndo. Então, ou seja, gerar emprego era uma péssima estratégia. Era uma péssima estratégia, uma atividade de alto risco. Tanto que as empresas estavam trocando máquinas por homens. Qualquer oportunidade que tinha de tirar 10 pessoas e colocar uma máquina, se fazia, porque pelo menos a máquina você não tinha essa preocupação do passivo trabalhista futuro. Tá certo, senador. Eu agradeço a sua presença aqui no nosso programa. Agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumenta e que você é o nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. E para isso é 0800 61 2211, uma ligação gratuita. Eu lembro ainda que é possível você rever esse e outro dos nossos programas usando o endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.